Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Quarta-feira e movimentada de futebol essa quarta-feira, hein? Tem Copa do Brasil, confrontos decisivos aí da semifinal, tem Flamengo e São Paulo, tem Fluminense e Corinthians. O Inter tá descansando, né? Se reapresenta hoje à tarde, visando já o confronto contra o Juventude e a possibilidade, né, de subir na tabela do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem algumas questões aqui para tratar sobre negócios, né? Sobre possíveis saídas do Internacional. Falei que hoje tem jogos decisivos na Copa do Brasil, né? Então não perde tempo, faz o teu cadastro na KTO. Usando o cupom COLAR você tem 20% em free bet, né? E eu tô apostando em muitos gols hoje, aí não sei quem é que vai ganhar. Tem São Paulo e Flamengo, o São Paulo jogando em casa, mas o Flamengo acho que é favorito. E o Fluminense, pra mim, é a grande surpresa, tá? Eu daria uma olhadinha na vitória do Flu nesse confronto. Deixa eu dizer também, gente, que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e sem burocracia. Link na descrição aqui do vídeo. Falando um pouquinho sobre a reapresentação do Inter, né, gente? A grande novidade deve ser Rodrigo Moledo. Pelo menos foi o que disse o Mano Menezes após a vitória contra o Avaí lá na ressacada. Ele acabou dizendo que é muito provável que o Moledo esteja já reintegrado ao grupo nesta semana. Na semana que passou, ele fez apenas atividades físicas, né? Aquela coisa de transição, correr em volta do gramado, fazer alguns trabalhos leves com o departamento de fisiologia do Internacional e agora está reintegrado, pelo menos ao que tudo indica. Mas não é também uma certeza de que vai ser titular do Internacional. Aliás, né, os dados da defesa do Inter, com Bustos, Mercado, Vitão e René, eles são muito bons, né? O Inter chegou ao seu 9º jogo sem perder com este quarteto. Porque quando o Inter perde para Fortaleza, quando perdeu pro Palmeiras, tinha o Kaique Rocha no time titular. Muito porque o Mercado estava no lugar do Bustos, né? Enfim, aquelas improvisações que o Inter teve que fazer. Mas com os 4 juntos, o Inter ainda não perdeu. Bustos, Mercado, Vitão, René. Então, Mercado e Vitão deve ser a dupla titular, como tem sido aí já nos últimos jogos, e acho que nenhum colorado discorda disso, né? Por mais que o Moledo seja um jogador extremamente qualificado, um cara que o torcedor tem um carinho muito grande, hoje ele é reserva do Inter, né? Até porque a gente não sabe como ele vai voltar fisicamente, se ele vai lesionar de novo, então é uma incógnita no Inter o Rodrigo Moledo até aqui. De resto, acho que o time tá encaminhado, né? Com o Edenilson no banco, com o Alan Patrick no banco, o Mano deve encaminhar o time, né? Com o Daniel de volta, Bustos, Mercado, Vitão, René, Gabriel, Johnny, Depena e o Maurício, o Wanderson aí na frente, o Alexandre Alemão. Pelo menos é a tendência. Sei que o jogo é só na segunda-feira, mas é um encaminhamento a partir das informações que a gente tem. Falando sobre um jogador em específico que foi importante na vitória do Inter contra o Avaí, tô falando do Lisiero, que cavou o pênalti, né? Tentou um chapeuzinho dentro da área, o Rafael Vaz colocou a mão na bola. Ele completou o seu 7º jogo pelo Inter no Campeonato Brasileiro nesta partida contra o Avaí e não pode mais se transferir para outro clube do futebol brasileiro. O Fortaleza tentou levar o Lisiero, o Inter até não se opôs a essa saída, mas o São Paulo travou, né? Pelo menos é a informação que eu obtive. O São Paulo é o detentor do vínculo do Lisiero. O Lisiero está emprestado no Internacional até o final do ano. Naquele negócio, né, que teve a ida do Patrick para o São Paulo e a vinda do Lisiero para cá. Aquela coisa, não foi troca, foi uma troca com cenários diferentes entre os jogadores, né? O Patrick está em definitivo no São Paulo e o Lisiero está no Internacional emprestado. Por que o São Paulo não quis liberar o Lisiero pro Fortaleza? Porque ele entende que há a possibilidade de liberar o Lisiero para o futebol europeu até o final desta janela. Algumas sondagens já estão acontecendo, e a mais forte é do Torino, da Itália, que quer levar o Lisiero, tá? Ainda não há uma proposta, não há uma oferta, mas já houve um interesse antigo e o futebol italiano está de olho nele. O Torino hoje é o 9º colocado da Série A do Campeonato Italiano. Então, assim, é uma possibilidade que eles voltem para tentar levar esse jogador, que é observado pelo futebol da Itália desde os tempos de categoria de base do São Paulo, onde ele era um dos mais promissores jogadores lá de Cotia. Então, de olho nessa situação envolvendo o Lisiero, que por enquanto é reserva aqui
no Internacional, né? O Inter deve ter direito a uma taxa de vitrine em relação à venda, já que, como eu disse, ele pertence ao São Paulo. Falando um pouquinho sobre Gustavo Grossi, gente, é um tema que causa uma certa polêmica por aqui, né? Porque alguns entendem que um estrangeiro não deva comandar a base do Inter, por mais que ele tenha sucesso no River Plate, que ele tenha sucesso em um dos maiores clubes do mundo. Alguns entendem que o trabalho dele é ruim, porque o Inter perdeu, né, alguns campeonatos esse ano, em que pese foi campeão brasileiro ano passado, foi semifinalista da Copa do Brasil Sub-20, foi campeão da Supercopa, foi campeão gaúcho, mas não tá revelando muitos jogadores, né? Ontem o Felipe de Oliveira, ele esteve conosco, ele que é o diretor-geral da base do Inter. E a gente perguntou para ele quando que a gente pode ver um reflexo já do trabalho do Gustavo Grossi. Ele disse o seguinte, ele disse que o trabalho foi dividido em 3 etapas. Primeiro, o primeiro ano de estabilização, né? O Inter vinha de uma categoria de base boa, né? Campeã de aspirantes, campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas as categorias inferiores lá, sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, né? A formação mesmo, ela estava um pouco defasada. Então o Inter acabou estabilizando, né, esse processo, começou a ganhar alguns jogos, foi campeão ano passado, né, da Copa do Brasil e do Brasileiro, como eu disse, e este ano é um processo já de mais mão na massa, né, de contratar jogadores, de captação, de enxergar, né, os defeitos das categorias, né, as posições carentes, por exemplo. Ano passado também teve a reforma no CT de Alvorada, o alojamento para que garotos mais jovens estejam morando, né, no Internacional, né, especialmente os que vêm de fora do Brasil e até mesmo de fora, né, Salvador, enfim, você sabe como é que funciona o futebol de base. E o Gustavo Grossi, ano que vem, ele termina o seu contrato, né? E ele tem nesse planejamento aí a execução, né? De já ver alguma coisa no perfil, no plantel, perdão, profissional do Internacional. Por que há uma preocupação no Inter, né? Porque o Gustavo Grossi entende que o melhor cenário é um trabalho de 5 anos, né? Ele já tá há 2, tem mais um, então são 3 anos, então precisaria de mais 2 anos para fazer algo semelhante com o que fez na base do River Plate, que revelou diversos jogadores aí. Acho que o principal nome é o Julian Álvares, que hoje está no Manchester City. Só que tem um ponto, né? Tem uma eleição no meio do caminho. A eleição acontece no final do ano que vem. E a gente sabe, né, que nem todas as chapas concordam, né, com o modelo do Gustavo Grossi. Então é um que pode sair do Internacional. O Leandro Bess trouxe uma informação hoje pela manhã, né, no Vozes do Gigante, de que o Palmeiras tem interesse no Gustavo Grossi para futuro, né, caso ele não fique no Internacional. Então, assim, é uma situação que vai ser debatida ali na frente, né? Vai ficar o Gustavo Grossi na base do Internacional se a atual gestão perder a eleição? Ou se a própria gestão ganhar a eleição, vai manter o Gustavo Grossi por mais 2 anos? Afinal, tá acabando o contrato. Claro que haverão outros debates no profissional também, né? Paulo Autuori, William Thomas, Mano Menezes. Mas esse foi um assunto que o Felipe de Oliveira levantou ontem, diretor-geral da base do Internacional, e que pode acontecer aí no futuro. Beleza? Antes que vocês perguntem, gente, esse moletom aqui é da coleção antiga, né, da Adidas, e você encontra ele em brechócolorado.com.br, assim como outras peças que já não são mais encontradas em loja, você pode encontrar lá. Combinado? Então deixa teu like, te inscreve, aquele abraço. Tchau!